Bom dia para todos vocês, sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança. E como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus, para a minha vida e para a tua vida. A palavra profética para hoje encontra-se em Mateus capítulo 7, do versículo 24 em diante, que diz assim. Vamos para a leitura da palavra de Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as palavras, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, que palavra é essa? Que palavra linda! Aqui fala de duas casas, uma que foi edificada sobre a rocha e a outra sobre a areia. As duas casas, se você olhasse, eram idênticas, igualzinho, duas casas igual. Só que uma foi edificada na rocha e a outra na areia. Como que a gente vê, como que nós podemos ver a diferença? Qual a casa que estava mais alicerçada, mais edificada, mais forte? Foi quando veio o vento. Quando veio a chuva. Então aquela que estava edificada na rocha, essa não caiu. Veio o vento, veio a chuva, veio aquela tempestade forte e não abalou a casa, porque ela estava bem alicerçada. Ela estava alicerçada na rocha e ela não caiu. Mas a outra, veio o vento, veio a chuva, quando veio aquela tempestade, a casa caiu. Irmãos e irmãs, o que você pode perguntar, pastora, o que a senhora quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Eu quero agora levar para o lado espiritual esta palavra. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada do Deus Altíssimo. Irmãos, os cristãos, todos os cristãos, se você vê dentro da igreja, todos aceitaram Jesus, todos foram batizados no Espírito Santo. Eles estão ali, participando das reuniões que tem, estão participando ali, escutando os louvores, escutando a palavra. Mas qual dessas pessoas, qual está edificado na rocha? Qual é o cristão que está edificado na rocha e qual que não está edificado? Qual o cristão que é cristão raiz, que é o cristão forte, e qual que não é? Sabe quando que a gente vai ver a diferença? Quando vierem os ventos, quando assoprarem os ventos, quando vier a chuva, quando vier a tempestade. O que a senhora quer dizer com isso, pastor? Quando vier os problemas, quando vier as dificuldades, as provações. Aí então a gente vai ver qual o cristão que está edificado na rocha, qual o cristão que está forte e qual é aquele que foi edificado na areia. Aquele cristão insensato. Aqui fala do que estava forte e do insensato. O que estava forte, que tinha raízes, permaneceu firme. Mas aquele que não estava enraizado, aquele que não tinha raiz, veio o vento, veio a tempestade, veio os problemas e a casa caiu. Caiu. A Bíblia diz que caiu, irmão, caiu. Nós temos que tomar cuidado. Porque não basta só você ir na igreja, aquelas 2 horas e meia de culto. Não basta. Você tem que estar enraizado no Senhor. Você tem que estar ali firme na rocha. O que é firme na rocha? Pastor, explique melhor o que é firme na rocha. É ser edificado no Senhor. Como que podemos ser edificados? Uma casa, para ela ser edificada, ela tem que ter uma base sólida. E o cristão, para ser edificado, o que ele precisa? Também de uma base sólida. E qual é essa base sólida? A palavra, a oração, o jejum, o comprometimento com Deus,
a santificação. A Bíblia diz que nós temos que buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós tem que ter uma entrega, tem que ter uma entrega total, uma entrega verdadeira. O cristão, ele tem que se entregar ao Senhor, corpo, alma e espírito. Tem que haver uma renúncia das coisas da carne, uma renúncia às coisas desse mundo, não se apegar mais às coisas desse mundo e se apegar mais ao Senhor. O Senhor Jesus tem que ser o centro da nossa vida, da nossa vontade, do nosso querer. E nós temos que nos entregar ao Senhor. Quando nós se entregamos mesmo, quando nós pegamos a cruz e seguimos o Senhor Jesus, todo aquele que quer seguir o Senhor diz, tome a minha cruz e me siga. Quando você pega a cruz e você segue Jesus, não importa o que aconteça, não importa a circunstância, você é um crente firmado na rocha, nada vai te abalar, porque você tem um alicerce, você tem uma reserva, você tem azeite, você tem unção, você tem graça, você tem uma graça a mais, uma unção a mais, um revestimento a mais. Você tem muita reserva. Por quê? Porque você está edificado na rocha. Mas aquele crente insensato, que diz insensato, que vai até para a igreja, até assiste os cultos, mas quando chega em casa parece que esquece das coisas de Deus, fica só se preocupando com as coisas desse mundo, fica fraco, fica muito fraco. Esse é o crente que está em cima do muro. Tem até uma historinha que fala sobre isso, que a pessoa está andando ali em cima do muro, aí os anjos de Deus estão ali, venha para cá, venha, saia do muro, saia de cima do muro, saia, e ficar ali falando com a pessoa, e a pessoa não está nem aí. De repente a pessoa fica pensando, só os anjos de Deus que estão me chamando para a luz. E daí fala pro diabo, por que você não está me chamando, não está me puxando pro outro lado? Aí ele pensa, por que eu vou puxar? Seu muro já é meu. Então, irmãos, muitas pessoas estão ali, andando em cima do muro, e quem anda em cima do muro, o diabo não está nem aí, não está preocupado, sabe por quê? Porque ele já acha que aquela pessoa está indo para o caminho dele, que está indo para o lado errado, então ele não está se preocupando. Mas agora ele se preocupa com aquele que sai de cima do muro, daquele que se entrega inteiramente ao Senhor, daquele que é enraizado, cria raiz, que realmente está firmado na rocha que é Jesus Cristo, aquele que se entrega totalmente. Irmãos, uma casa, para ela ser edificada, ela tem que ser edificada com uma base sólida, tem que cavar fundo para criar uma base sólida. Para quê? Para que a casa venha a ser edificada sobre a rocha. Para quê? Porque para não cair. Um edifício também, edifício leva anos e anos ali, eles ficam planejando como é que vai ser a base, e depois quando eles vão fazer, eles levam bastante dias, e a gente olha, mas não ia sair um prédio aqui nesse lugar, mas por que está demorando tanto? Porque eles estão demorando, porque eles estão firmando a base, eles estão cavando fundo para fazer uma base sólida, porque daí quando vai surgir ali o apartamento, não vai ruir, não vai cair, porque se não fizer uma base sólida, qualquer vento, qualquer chuva, derruba o apartamento e quebra, e ali pode se transformar numa coisa terrível, pessoas podem morrer, pode se tornar uma tragédia. Então o que tem que fazer? Tem que fazer algo sólido. A mesma coisa é a vida cristã. Nossa vida cristã tem que ser sólida. Tem que ser firmado na rocha, tem que ter uma base, porque se nós não tivermos uma base, irmãos, a casa cai. Levando para o lado espiritual, nossa vida espiritual também cai. Muitos foram iluminados, muitos provaram das coisas celestiais e hoje estão caídos. Muitos assim, irmãos, são muitos cristãos que hoje estão desviados do caminho do Senhor. Por quê? Porque não tiveram base sólida, não foram firmados na rocha. Qualquer vento de doutrina, qualquer problema, qualquer dificuldade, fez com que a pessoa saísse, abandonasse tudo, abandonasse Jesus. Mas aquele que está firme, passa o que passar, não larga do Senhor. A Bíblia diz, o que me separará do amor de Cristo? A fome, a nudez, a espada, as tribulações, a angústia, nada, irmão, nada nesse mundo pode nos separar desse amor, porque estamos alicerçados na rocha. Passamos o que passamos segurando nas mãos de Jesus, Ele cuidando de nós, o Espírito Santo cuidando de nós,
O Espírito Santo cuidando e ajudando nós nas nossas fraquezas. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Não sabemos nem orar. E o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda, o Senhor nos ajuda. Ele dá força àquele que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, não se cansarão, voarão como águia. Irmãos, nós temos que ser águia. Nós temos que voar alto. Nós temos que passar acima dos problemas, acima das dificuldades, acima de todos os problemas. E nós temos que estar firmes. Vamos correr e não vamos se fadigar. Vamos andar e não vamos se fadigar. Por quê? Porque o Senhor vai renovar todos os dias a nossa força. E a força é renovada lá no interior. Todos os dias, todos os dias. Mesmo que o nosso corpo esteja desfalecido, o nosso corpo exterior. Mas o nosso interior tem que estar renovado todo dia. Temos que estar firmado na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, irmãos, se firme na rocha, para que a tua casa não venha a cair. Para que quando vier o vento, a chuva, a casa permaneça firme. Olha o que está escrito aqui, ó. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram com aquela casa e caiu, e foi grande a sua ruína, a sua queda. Mas olha a pessoa que escuta a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correu os rios, assoprou o vento, combateu contra aquela casa e não caiu, porque estava edificada na rocha. Aquele que edificou na rocha, bateu o vento, bateu a chuva contra aquela casa, mas a casa não caiu, porque estava firme na rocha. Mas aquele insensato que não edificou a sua casa na rocha, edificou na areia, correu a chuva, correu o vento, veio o vento, bateu e a casa caiu. Cuidado, irmãos. Como que você está edificando a sua casa? Você tem edificado na rocha que é Jesus? Tem buscado mais ao Senhor? Tem orado? Tem lido a Bíblia? Tem se dedicado? Tem feito aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? A obra que Deus colocou na tua mão? Você tem feito? Ou você é daquele que só vai religiosamente na igreja todos os domingos, crente domingueiro, vai lá, só assiste o culto, vai embora, chega em casa, não ora, não jejua, não lê a palavra, não escuta um louvor e fica se preocupando só com as coisas desse mundo, se embaraçando com as coisas dessa terra e também se preocupando só em se divertir, buscar ali diversões, muita coisa na tua cabeça, tanta coisa na tua cabeça, menos buscar o Senhor. E daí quando chega domingo você lembra, tem que ir para a igreja hoje, hoje é domingo, eu vou para a igreja. Cuidado, irmãos, aí você está andando sobre o muro. E aquele que anda sobre o muro, o diabo nem se preocupa, porque sabe que aquele é fácil dele dragar. Cuidado, o inimigo está aí como se fosse um leão. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele, quando ele vem, ele destrói mesmo. Então temos que tomar cuidado. Temos que vigiar nessa terra. Comece a edificar a tua casa mais na rocha. Comece a buscar mais o Senhor. Para que quando vier o vento, vier a chuva, vier os problemas, você está edificado, fortalecido. E não vai ser vento nenhum, não vai ser chuva nenhuma, não vai ser nada. Nada vai te abalar. Vamos ficar inabaláveis. Se essa palavra falou com você, e quem sabe você diz, puxa, pastora, era essa palavra que eu precisava ouvir para me levantar. Realmente estava fraca, realmente estava fraco, não tinha forças para me levantar. Mas essa palavra me levantou hoje. Então que você compartilhe com aqueles que se edificou, você vai edificar aqueles que precisam ouvir essa palavra. Você fala, minha vizinha, minha amiga, eu preciso ouvir essa palavra. Manda essa palavra compartilhe para as pessoas que você ama. E também se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e agora vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos ajuda a edificar nossa casa na rocha, Pai. Se nós estamos edificando na areia, se estamos sendo insensatos, se quando vem o vento, a chuva, os problemas, a gente não tem força de ficar em pé,
a gente acaba caindo por causa dos problemas e das dificuldades. Então nos fortalece, Pai, para que possamos ficar em pé. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E é verdade, Senhor. Tantos problemas passamos, tantas dificuldades, só o Senhor é que pode nos deixar em pé. Então nos ajuda a andar, Pai, sobre a rocha. Nos ajuda a nos fortalecer na rocha. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.